A regra é: miniaturas maiores permitem mais detalhes e realismo, já que a luz se comporta de forma mais realista em cenários grandes. Esta é a tomada de Minas Tirith do filme O Retorno do Rei, de Peter Jackson, junto com Isengard, Valfenda e os Portões de Argonath. O filme foi lançado há 24 anos e ainda parece tão bom quanto qualquer blockbuster atual. Por quê? O que fez O Senhor dos Anéis envelhecer bem? Simples: miniaturas. A beleza, o tamanho impressionante e a natureza das miniaturas deram ao filme uma realidade maravilhosa e faz você sentir de verdade como se tivesse viajado para a Terra-média. Antes de irmos muito fundo nisso, vamos definir do que estamos falando para que todos estejam na mesma página. Uma miniatura é exatamente o que parece. É uma versão miniaturizada de algo da vida real. Normalmente criada em escala de 1/6, 1/12 ou 1/18 e depois inserida em uma cena de ação ao vivo já existente. Algumas miniaturas de O Senhor dos Anéis eram tão grandes que foram feitas na escala de 1:72 e chamadas de bigotures. Construímos essas coisas enormes para que resistissem à análise detalhada na tela. Apesar de serem um exemplo recente marcante do uso de truques fotográficos e cenários miniaturizados para criar grande escala, não foram o primeiro filme a fazer isso. O uso marcante de miniaturas no cinema começou provavelmente com Viagem à Lua, de George Méliès. O esforço inicial do cinema de ficção científica mudou tanto a visão sobre o meio quanto a forma de produzir filmes. As técnicas que George Méliès pioneirou foram adotadas e aprimoradas por um século. Ele é considerado o padrinho de quase todas as técnicas de produção cinematográfica. E enquanto o uso de miniaturas se tornaria comum ao longo do próximo século de produção cinematográfica, só nos anos 80 essa prática atingiria seu auge. A cena de abertura de Blade Runner? Sim, aquela pirâmide impressionante é uma miniatura. O Derelict e o Alienígena também são miniaturas. Todas as naves dos filmes de Star Wars? Essas também são miniaturas. Parece haver uma conexão entre ser um clássico atemporal e ter miniaturas no filme. Na construção e fotografia de modelos tradicionais, você tem acidentes felizes, e essas são coisas que você não consegue capturar. Você não pode inventar isso. Mas agora, quando você combina os dois, pode ter o melhor dos dois mundos. No entanto, ter miniaturas no seu filme era uma prática cara. Não era algo que toda a produção podia bancar. Por isso você não as vê o tempo todo. As naves em Guerra nas Estrelas exemplificam isso. Os efeitos são atemporais e um dos principais motivos do sucesso duradouro do filme. Mas elas também fizeram parte de um enorme avanço na tecnologia cinematográfica. Para filmar várias naves voando pelo espaço, John Dykstra criou um equipamento de câmera controlado por computador, agora conhecido como Dykstraflex. Basicamente, cada nave era fotografada separadamente em uma tela azul. E, então, usando um sistema controlado por computador com 7 eixos, a câmera repetia os mesmos movimentos várias vezes, filmando outras naves, campos de estrelas e explosões, para que essas várias camadas pudessem ser impressas e combinadas opticamente, resultando em uma sequência final visualmente impressionante. Esse processo era complexo, demorado e propenso a erros. Estávamos construindo um sistema inteiro do começo ao fim. Tudo precisava funcionar junto para criar o primeiro pedaço de filme. Embora a tecnologia em torno da composição de modelos e miniaturas nas cenas tenha se tornado muito mais refinada com o passar das décadas, esse é basicamente o motivo exato pelo qual as miniaturas não são mais utilizadas hoje em dia. Elas ocupam espaço, tempo e energia para serem criadas. Por que gastar milhões de dólares construindo uma casa ou castelo em miniatura para filmar por alguns segundos, se você pode construir digitalmente e isso pode custar 1/10 do valor? Aí está o problema. Todos sabemos como é um fundo digital, um local digital ou uma nave atravessando o espaço profundo. É uma sensação pequena, quase imperceptível. Percebemos facilmente que o que vemos não está ali. Ferramentas digitais no cinema são importantes, mas aqui serviriam melhor para complementar um objeto físico, não substituí-lo totalmente. Precisamos de mais miniaturas nos filmes atuais. Além de divertidas e encantadoras, elas servem como elemento de ancoragem. Elas subconscientemente ancoram as cenas. Apesar de objetivamente menos reais, por serem objetos físicos, tornam-se mais reais emocionalmente. É preciso ter filmagens reais. Você pode usar tecnologia digital para misturar, mas sempre que possível, deve fotografar e inserir objetos de verdade nas cenas. Tem algo em ver uma coisa real que, sabe, um exército de pessoas trabalhou nela, que te conecta instantaneamente ao filme que você está assistindo. E o pior é que a maioria dos cineastas sabe disso, mas o dinheiro é simplesmente um obstáculo grande demais para superar. Já tentaram trazer miniaturas de volta em grandes produções. Por exemplo, O Mandaloriano usou AT,
ATS em stop motion e um modelo prático da Razor Crest. Mas no fim das contas, essas pequenas iniciativas parecem mais esforços de marketing integrados de forma orgânica do que realmente uma filosofia criativa. Eu aprendi com Guillermo del Toro. Se você constrói uma miniatura, pode tê-la em casa como adereço. Parecem uma oferta pequena para um nicho do fandom que vai se empolgar. É o mesmo impulso criativo que leva Blade a ter uma fala fora de cena no final de Eternos. Um aceno legal, mas no fim das contas, um esforço criativo infrutífero. Mesmo assim, é interessante ver essas entidades gigantes do cinema lidando com esse processo. É fascinante ver Guerra nas Estrelas, famosa por suas inovações técnicas e visuais, tentando sinalizar aos espectadores: sabemos que miniaturas são melhores, mas isso foi o máximo que conseguimos. Também é curioso que grandes franquias não façam o mesmo. Seria fácil para Anéis do Poder, Lendários, Explosão de Monstros ou filmes da Marvel fazerem algo ambicioso, mas nunca farão. Infelizmente não é o ramo deles, o que é uma pena, porque os filmes ficam melhores e têm uma vida útil mais longa. Quando você usa miniaturas, literalmente, elas são melhores em produtos para a corporação gigantesca que está tentando extrair o máximo de valor possível. Mas elas exigem mais tempo e esforço, então nem são consideradas. Nem digo que não poderiam usar miniaturas digitais, como O Senhor dos Anéis fez. Usaram técnicas de filmagem híbridas para atingir seu objetivo. O anel de Isengard e a torre são miniaturas. O céu é pintura em mapa. Um clássico take híbrido, tudo feito de partes. Você só precisa unir os elementos certos para funcionar. Miniaturas são fundamentais na história do cinema e estão presentes desde o início. Sejam cenários como o Castelo do Drácula ou as futuristas metrópoles, a maioria das imagens icônicas do cinema usa miniaturas, criações humanas que nos levam a épocas e lugares distantes. As miniaturas fornecem ao cinema uma base emocional que faz o público acreditar no fantástico. São parte essencial da magia do filme, mas foram eliminadas pelo avanço tecnológico e substituídas por soluções digitais, mais rápidas, baratas e indistinguíveis ao olho humano. Mesmo assim, são diferentes. Suas imperfeições e estranhezas visuais as tornam icônicas. O trabalho que estávamos fazendo podia ser bem sucedido porque o resultado era significativamente mais interessante e mais evocativo do que teria sido se tivéssemos nos contentado com uma abordagem barata e simples. Pense em 2001, uma odisseia no espaço. Todos os exteriores espaciais são naves feitas à mão, assim como o exterior de Hogwarts. Cada uma dessas imagens é icônica. Quantas imagens atuais têm o mesmo impacto? Quantas realmente ultrapassam sua história e marcam a cultura geral? A ideia de uma equipe passar semanas montando uma escola de bruxos em escala reduzida tem um ar romântico e fantasioso. Mesmo que você não saiba literalmente dessa informação, você sente isso ao assistir ao filme. É uma camada meta por cima da história que você está vendo e faz o processo de filmagem parecer uma grande declaração. Filmar um objeto real é superior, miniaturas são melhores, e os maiores cineastas vivos concordam comigo. Mas sejamos realistas, o interesse simplesmente não existe. No fim das contas, não vamos ver miniaturas sendo usadas de forma generalizada, mas talvez, só talvez, este vídeo encontre algum jovem cineasta iniciante e ele decida desafiar o sistema. E tomara que um dia a gente viva em um mundo onde isso se torne mais comum. E bem, é isso que temos para este episódio. Você acha que as miniaturas podem voltar à moda? Conte nos comentários e, como sempre, curta e inscreva-se para mais vídeos como este.